Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, assim, fascinante. Um sacerdote do século XIX, lá de Roma, que tinha uma visão, olha, séculos à frente do seu tempo. O nome dele? São Vicente Pallotti, um verdadeiro apóstolo para todos. E já para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Será que um padre, lá do século XIX, teria o poder de revolucionar a igreja de hoje? Pois é, a história do Pallotti não é só sobre o passado, não. É sobre uma ideia tão poderosa, mas tão poderosa, que continua a ecoar e a desafiar os tempos atuais. Para a gente entender bem quem foi o Pallotti, primeiro a gente precisa voltar no tempo, né? Imagina só, Roma, século XIX. Um lugar de imensa fé, claro, mas também um verdadeiro caldeirão de transformações e crises profundas. Pensa bem, a igreja estava no meio de um turbilhão. De um lado, as ideias do iluminismo chegando com tudo. Do outro, aquela instabilidade política toda causada por Napoleão, o nacionalismo crescendo por toda a Europa. Eram tempos que pediam uma resposta, sabe? Estava cada vez mais claro que era preciso um novo fôlego, um impulso para reavivar a fé e reacender a chama da caridade entre as pessoas. Agora, olha que interessante essa citação. Ela é um retrato perfeito da mentalidade da época. A vida espiritual, a missão, a santidade. Tudo isso era visto como algo exclusivo para padres e freiras. O povo, os leigos, eram vistos mais como espectadores passivos da fé. E foi exatamente essa ideia que Vicente Pallotti veio para virar de cabeça para baixo. E é aí que entra o nosso protagonista. Vicente Pallotti não foi apenas um homem do seu tempo. Ele foi um homem que o transformou, oferecendo uma solução completamente inovadora para os desafios da igreja em Roma. Vamos dar uma olhada rápida na trajetória dele. Nascido em Roma em 1795, ordenado padre em 1818. E olha, Pallotti era brilhante, viu? Chegou a ser professor universitário com um doutorado em filosofia e teologia. Mas aí, em 1829, ele fez uma escolha radical. Largou a carreira acadêmica para se dedicar totalmente ao trabalho pastoral. Ele preferia ser um simples padre romano, ali, no meio do povo. E a vida dele era essa mistura impressionante de contemplação e ação. Ele era um místico com uma vida de oração super profunda, mas também um homem de ação, incansável. Existem relatos de que ele frequentemente voltava para casa no inverno sem o casaco ou os sapatos, porque tinha dado a alguém necessitado na rua. Ele estava em toda parte, com os soldados nos quartéis, com os prisioneiros, com os doentes, com os órfãos. Ele queria estar onde a necessidade era maior. E foi toda essa dedicação que o levou à sua maior contribuição, uma grande visão profética. Ele percebeu que a igreja precisava de todos, não apenas do clero. Guardem bem este ano, 1835. Foi um momento decisivo. Depois de uma profunda experiência espiritual, Pallotti teve a inspiração que definiria todo o seu legado. Foi ali que nasceu uma ideia revolucionária. Ele funda a União do Apostolado Católico. O conceito era simples, mas radical para a época. Todas as pessoas batizadas, sem exceção, são chamadas a ser apóstolos. O apostolado não era o privilégio de alguns, mas vocação de todos. Clero, religiosos e, o ponto crucial, os leigos, todos deveriam colaborar numa missão partilhada. E estas são as palavras do próprio Pallotti num apelo ao povo de Roma. Olha só a inclusividade. Todos, grandes e pequenos, cada qual no seu próprio estado. Ele estava dizendo que um comerciante, um artesão, uma mãe de família, todos tinham um papel ativo e indispensável na missão de reavivar a fé e reacender a caridade no mundo. Este quadro aqui ilustra perfeitamente o contraste. De um lado, a visão tradicional de uma igreja onde a missão era a tarefa do clero e os leigos eram receptores passivos. Do outro, a visão de Pallotti, uma igreja dinâmica onde cada batizado é um protagonista ativo, um apóstolo chamado a colaborar. Uma verdadeira revolução da forma de entender igreja. Claro, como toda ideia muito à frente do seu tempo, a visão de Pallotti enfrentou incompreensão, suspeitas, mas a história provaria que ele estava certo. A questão é, como esse legado se consolidou? Bom, depois da sua morte, em 1850, seu legado continuou a crescer. Em 1906, seu corpo foi encontrado incorrupto, um sinal poderosíssimo para a época. Foi beatificado em 1950. Mas o momento mais simbólico veio em 1963. O Papa João XXIII o canonizou durante o Concílio Vaticano II, o mesmo concílio que definiu formalmente a Igreja como o povo de Deus e estabeleceu o papel fundamental dos leigos. Foi o reconhecimento definitivo de que a visão de Pallotti era de fato profética. E assim,
Hoje, São Vicente Pallotti é reconhecido exatamente por isso, como um precursor, um pioneiro da participação ativa dos leigos e um defensor da corresponsabilidade de todos na missão da Igreja. Ele abriu as portas para que cada pessoa batizada se reconhecesse como um apóstolo em potencial. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A visão de Pallotti de uma missão compartilhada não é apenas uma nota de rodapé na história. Ela continua a ser um chamado vibrante. Então fica a reflexão. Como essa ideia de que todos somos apóstolos, cada um com seus dons em sua própria condição, pode inspirar a ação no mundo de hoje?